moderar, Bruno, vai deixar eu e o Ed. Isso. Eu não vou participar mais do debate. Eu não vou participar mais. Vai ser você contra o Ed. Nós vamos voltar ao debate do início. Eu contra o Bruno. Vai voltar tudo do início e vai ser tempo corrido direto. Tá. 5 minutos para pergunta, 5 para resposta, 3 para réplica. Não tem nada de para o tempo aí, não. Por quê? Quando eu peço para parar o tempo que eu vou ler o versículo, eu leio e mando rolar o tempo. Ele lê aí ele comenta alguma coisa e o tempo está parado. Isso aí é justo. Então vai ser eu contra o Ed, eu contra você. Vamos recomeçar o debate, então. Ed, ouviu? É tempo direto. Vamos lá. Vai ser tempo direto. Vamos recomeçar o debate. Deixa o pau torar aí, meu filho. Vamos lá, Bruno. Pode começar. Pode começar. Mas quem vai perguntar? Ele começa, igual fez. Aí eu contra ele só. Começa, Ed. Vamos lá. Então já vamos começar no livro de Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, Bruno. A pergunta, você tem 2 minutos. Deixa eu só pegar o texto, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos deixa eu pegar o texto. Para começar a contar o tempo. 1 Timóteo, capítulo 4. Do versículo 1 ao 7, aí mesmo. Eu vou rolar seu tempo, Eu vou rolar seu tempo. Você tem 2 minutos para pergunta, hein? Seja rápido, hein? 2 minutos, 2 minutos. Vamos lá. Foi. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão uns da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Guardem isso. O que farão os espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que o Pai criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Tá bom, gente? Vocês sabem que o povo judeu não conhece a verdade, né? Então vamos lá. A fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura, são animais, tá? Criaturas são animais, tá, gente? Toda criatura que o Pai criou é boa e não há nada que se rejeitar, sendo recebido como ações de graça, porque pela palavra e pela oração é santificada, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro do Messias, tá? Se vocês falarem isso, tá? Criando com as palavras a fé e a boa doutrina que tem seguido. Boa doutrina que tem seguido. A boa doutrina é para comer todos os alimentos que o Pai fez. Mas rejeita as fábulas profanas. Eu não sei se o rapaz... Eu gostaria que o rapaz me falasse o que é profano, tá? Para uma divindade, tá? E exercita-te mesmo a piedade. Então eu gostaria de saber quem é essas fábulas aqui profanas, doutrinas e demônios que faz o seu povo rejeitar alguns alimentos que o Pai criou. A minha pergunta é esta. Vamos lá. Você tem agora 5 minutos, tá? Você vai pegar algum texto, que aí eu pego o texto antes de começar a correr. Segura aí, só um minutinho. Nayara, pega o Ravi aqui, por favor, filha. Só um minutinho, segura aí. Beleza. Fica lá com a irmã, vai, pai. Vamos lá, põe na tela aí, 1 Timóteo 4,15. Vai lá. Não fica aqui. 1 Timóteo 4,15. Espera aí, eu vou botar aqui, eu vou correr o tempo. Você tem 5 minutos, tá? Espera aí. Vai, pode ir. O texto de 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, mostra que Jeová criou alimentos bons, certo? Mas há doutrinas humanas que criam certas coisas. Portanto, Deus seria maligno. Esse é o argumento dele. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, falando mentiras hipocritamente, com consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis. Aí ele está dizendo que aqui, ele está querendo comparar isso aqui com as dietas, as leis dietéticas do Antigo Testamento. Só que Paulo avisa claramente, são falsas doutrinas que vêm de espíritos enganadores.
Proibição de casamento é o que o texto fala. Pergunta para o Bruno, onde é que ele viu Jeová proibindo casamento? Onde é que está esse texto, Bruno? Proibindo casamentos. Onde é que você viu isso? Agora, quando ele fala da proibição de alimentos, ele está falando que o Velho Testamento, ele proibia alimentos que faziam mal, por exemplo, carne de porco. Por que as pessoas iam comer carne de porco naquela época se não tinham os cuidados necessários que hoje tem? Quando você vai para Gálatas, capítulo 1, versículo 29, pode anotar aí que é Bíblia. Eu podia usar aquela técnica suja de falar, para o tempo porque eu estou lendo. Gálatas 1, 29. Deus diz, eis que vos tenho dado toda... Gênesis 1, 29. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a terra. Então, e aí ele dá também os animais. Paulo que vai reforçar isso. Quando você vai para Mateus, capítulo 15, versículo 11, Jesus deixa claro, Bruno, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela. Então, Jeová, aqui não tem nada a ver com o que você está falando aqui. Jeová nunca proibiu o casamento. As comidas do Velho Testamento que eram proibidas era apenas uma questão dietética, porque naquele momento as pessoas elas precisavam sim ter uma cultura alimentar, porque não tinha a higiene que nós temos hoje, o preparo que nós temos hoje. Era um povo que não sabia nem o que fazer com as fezes, até as fezes. Jeová teve que ensinar eles a enterrar, falar que eles tinham que enterrar, porque eles não tinham conhecimento, saneamento básico que nós temos hoje. Quando Paulo fala aqui que proibiriam casamento e inventariam coisas com relação à comida, que seriam espíritos enganadores, em 1 Timóteo 4, do 1 ao 15, ele já está falando de outro contexto, que já é uma outra cultura. Um povo que já usava o sal, por exemplo, para limpar os alimentos. Um povo que já usava formas de conservar os alimentos. Então não tem nada a ver com o que você está falando. O que você está fazendo é um anacronismo. E outra coisa, você lê o texto de 1 Timóteo 4,15, dizendo que fala aqui contra a Torá. Aqui não tem Torá em lugar nenhum. Aqui não tem Taná em lugar nenhum. Aqui não tem Jeová em lugar nenhum. Você está colocando no texto que o texto não tem. Aí quando ele fala aqui, alimentos que Deus criou, Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Paulo, ele leia o Velho Testamento. Ele está se baseando no livro de Gênesis. Quando Deus cria, conforme eu citei aqui, quando Deus cria as coisas. Gênesis capítulo 1, 29. É isso que Paulo está citando. Aí você vem e diz para mim que o Velho Testamento é do diabo. Como é que o Velho Testamento é do diabo? Se o próprio Paulo está citando ele, falando que Deus criou, se referindo ao Gênesis. Como é que o texto é um texto do diabo, se o próprio Paulo está citando o texto, Bruno? Aí fica difícil, né? Sem a estratégia de dizer que está lendo o texto e ficar metralhando argumento, aí fica difícil para você rebater, né? Eu quero ver, Bruno, você rebater o que Timóteo diz que toda escritura é inspirada por Deus. Aí eu quero ver você rebater agora, porque naquele tempo não tinha Novo Testamento escrito. Aquela carta, as cartas de Paulo são as primeiras cartas a ser escritas. Paulo foi o primeiro a escrever carta no Novo Testamento. As cartas de Paulo foram escritas antes até dos evangelhos, se você não sabe disso. Não existia Novo Testamento. Quando ele fala que toda escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo ao Velho Testamento. Ele não está se referindo ao Novo, porque o Novo nem existia. Como é que ele ia falar de uma coisa que nem existia ainda, Bruno? E aí você fala que o Deus do Velho Testamento é um demônio, então a palavra do Velho Testamento teria que ser um demônio. Só que Jesus cita o Velho Testamento quando ele diz em Mateus capítulo 4, não só de pão viverá o homem. Ele está citando o livro de Deuteronômio, conforme eu já citei para você aqui. Por acaso Jesus ia citar o livro do demônio para expulsar o demônio, Bruno? Se ele está usando o Deuteronômio, dizendo o que está escrito em Deuteronômio, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, ele está tirando isso do decálculo. Encerrou, irmão. Encerrou. 5 minutos. Lembrando, você está debatendo com o Ed, tá? Bruno está moderando agora. Não. Mas valeu. Bruno, faz favor, vamos em Levítico 11, versículo 7. Você vai ter 3 minutos, Ed. Eu vou pegar o livro. Você vai ter 3 minutos. 11, versículo 7 em diante. Se você quiser mais de um texto, você pede logo, que aí eu vou começar a correr o tempo. Tá, beleza. Depois eu quero que você vá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 25. Então vamos lá. Então Paulo é louco, segundo o rapazinho aí. Então vamos lá. Peraí, calma aí, Levi, peraí, não começa a explicar não, Ed. Vai ter que esperar eu pegar. Peraí. Eu vou contar seu tempo. Peraí.
Peraí. Levítico que 11? Levítico 11, isso. Qual o versículo? Já fala logo, calma. No versículo 7 em diante. 7, você quer? É. Vamos lá. E você quer também? Vamos pegar logo os textos que você quer, para 1 depois... Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 25. Eu acho que nem preciso trazer Atos, capítulo 10. O Pedro viu tudo que era imundo. Depois você fala. 1 Coríntios o quê? Capítulo 10, versículos 25. E Tito, capítulo 1, versículos 10 em diante. 10, não vai dar para eu trazer Atos 10, mas Atos 10, Pedro olhou toda a imundícia de animal que ele nunca comeu, o pai falou, mata e coma. Qual é o texto? Qual é o texto? Tito, capítulo 1, versículos 10 em diante. Vai tocar nas fábulas judaicas. É a mesma fábula que está em Timóteo. Tá, então vamos lá. Vamos começar. Você quer começar em Levíticos? 11, olha aqui. Teu tempo. Você tem 3 minutos, então seja rápido. E isso daqui é lei, viu, gente? O pai não muda e não é sombra de variação, tá? Não pode mudar, por isso que os judeus seguem essa lei até nos dias de hoje. Também o porco, porque tem unhas fendidas, né? E a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, e vós será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos. É lei, tá, gente? De todos os animais que há em alguns, comereis seguintes todo que tem barbatanas, escamas nas águas dos mares e rios, esses comereis. Mas todo aquele que barbatanas, não escamas, mares, rios, e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós abominação. Se vós vão por abominação da sua carne, não comereis. A abominação, o seu cadáver. Então é abominável para o demônio comer isso, tá? Depois vocês procurem o significado da palavra abominável. Vamos lá então para o próximo lá, Bruno, que eu te falei. Qualquer um. 1 Coríntios capítulo 10, 25. Comei tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque, então, para comer de tudo que se vende no açougue, totalmente diferente do demônio, do imundo Deus Israel. Vamos no próximo, Bruno. Tito. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Esse povo aí. Aos quais convém tapar a boca deles, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância, por dinheiro, tá, gente? Ensinam o Velho Testamento por dinheiro. Estes testemunho é verdadeiro, porquanto repreendem-o severamente. Temos que repreender aí, tá? Esse povo aí, tá? Para que sejam sãos na fé, tá bom? A fé não é da lei, nós sabemos disso. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Quem escreveu as fábulas judaicas foi o demônio Deus Israel com as mãos dele. Então, essas fábulas aqui, doutrinas de demônios, né? Pode ver que a consciência está aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado própria consciência. Esses homens são debaixo do quê? De demônios, como está no versículo 1. Doutrinas e demônios, cauterizado a sua própria consciência. Voltamos em Tito 1. Paulo está falando a mesma coisa. Voltamos em Tito 1, Bruno. Contaminados e infiéis. Então, não dando ouvido às fábulas, nem mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todas as coisas aqui puras para os puros são os animais, e nada é puro para os contaminados e infiéis. Perfeito. Agora você tem 2 minutos para sua pergunta, irmão. Não, você tem réplica, né? Quer fazer sua réplica? Não, a pergunta foi eu que fiz, Bruno. A pergunta foi eu que fiz. Você fez a pergunta, foi a resposta e réplica. Agora é a sua pergunta, tá certo. Perdão, é a sua pergunta agora. 2 minutos. Você vai trazer algum texto, eu espero. Eu não entendi. Agora eu pergunto, é isso? É, sua pergunta. Porque ele perguntou, você respondeu, ele fez a réplica. Agora é a sua pergunta. Vamos lá. Bruno, olha só.
No texto de Mateus, no capítulo 4, Jesus está citando o livro de Deuteronômio. Quando ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele cita ainda o Velho Testamento, quando ele diz, vai de Satanás, porque está escrito, está escrito aonde? Jesus lia o quê? O que é que Jesus lia? A Bíblia diz que ele ia nas sinagogas e ensinava os profetas, ensinava a Taná, ensinava a Torá. Era isso que Jesus ensinava. Ele disse, está escrito, vais, porque só ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus capítulo 4. Bruno, se o Velho Testamento é livro de um demônio, por que o Messias cita o Velho Testamento para vencer a Satanás, Bruno? Para você ver que eu não preciso enrolar. Responde aí, Bruno, para nós. Tá aí a pergunta. Mais uma vez, eu queria te lembrar que você está debatendo com o Ed, tá? Eu estou moderando. O Bruno está moderando. Perdão, Bruno, perdão. Passa por aí. Perfeito, Bruno. Perfeito. Vamos mostrar o diabo você quer trazer a escritura? Pede logo todos os textos que você for trabalhar, você vai ter 5 minutos. Pede logo tudo. Sim. Ele falou sobre Mateus capítulo 4. Vamos trazer então Mateus capítulo 4 para dar entendimento aqui. Tá, Mateus capítulo 4. Se você vai trazer outro, já fala logo. A partir de qual versículo? Pode começar aí no versículo 4. Só não enrola muito, você vai ter 5 minutos. Gente. Vai ter 5 minutos. Põe no versículo 3. Põe no versículo 3. Ó, já vai para mim. Calma aí. Peraí, Ed. Você vai trazer outros textos, já pede logo. Depois que correr o tempo, não vai parar. Eu vou ter que ler para ficar trazendo, né, Bruno? Não, mas aí você vai perder tempo. Êxodo 20, versículos 20. Traz logo os textos que você vai usar, que depois que o tempo correr, não vai parar. Versículos 20, Bruno, eu vou precisar nas originais, tá? Êxodo 20, versículos 20, eu vou precisar nas originais. Espera aí, então, deixa eu tirar tudo. Espera aí. Êxodo... Não, escrevi errado. Êxodo 20. Espera aí. Deixa eu tentar pegar aqui. Tá tudo errado esse... Rapaz, tá ruim de achar esse troço agora. Olha como é que tá lerdo para abrir a... Agora eu vou ter que achar Êxodo 20. Espera abrir. Vai trazer mais algum, Ed? Depois vamos em Deuteronômio capítulo 8, Bruno. Mais alguma coisa, Ed? Qual versículo? Sim, depois vamos em Mateus 15, versículos 13. Qual versículo aqui de Deuteronômio 8? Aí no começo mesmo, depois eu vou pedir para você rodar. Tá, e agora onde? Mateus 15, versículos 13 e Mateus 23, versículos 35 em diante. Mateus 23, versículos 35 em diante. 35 em diante. Eu vou correr o tempo não vai parar. Seja o mais objetivo possível, tá? Ok? Muitas coisas. Seja o mais objetivo possível, evitar comentário na hora que estiver lendo. Tudo bem, você pode até tentar comentar, mas não enrolar demais, porque senão o tempo vai acabar. Então, você não vai conseguir explicar tudo. Ó, vai rodar o tempo, eu vou lá em Mateus 4. Começou, vai. Tá. Mateus 4, gente, ó, chegando ele o tentador. Então o tentador é o maligno, tá? Se tu és filhos do Pai, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito na lei do tentador, tá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ô Bruno, vamos lá, faz favor, vai em Êxodo 20, 20 nas originais.
que eu pedi para você. Olha aqui, gente. Moisés, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos... Clica aí, Bruno, se é o tentador esse daí. Clica no provar aí. Tentar, né? Tentar. Perfeito. Então esse é o tentador, é o diabo. Então vamos lá. Fica aí aonde agora? É o tentador, volta no texto novamente. Volta no texto lá. Ó, então o tentador é o imundo de Israel, ele leu o que o imundo de Israel escreveu. Então o diabo, que é o imundo de Israel, levou ele à cidade santa. Vamos passando isso daí. Estará, tropeçareis na pedra, tal, alguma, tal. Isso aqui é Salmos 91 também, tudo. Mas em João 18:36, o Messias falou que os anjos dele não ajudaram ele. Então é diferente dos anjos de Salmos 91, né? Novamente transportou o diabo muito alto, mostrou-se todos os reinos do mundo e a glória deles. Ô Bruno, faz favor, vamos lá em Deuteronômio 8 agora. Então vamos ver aqui o diabo... isso daqui, gente, está em Salmos 22, versículos 1 e 2. O demônio tem todos os reinos da terra. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, tá? Para que vivas. E vos multipliquem. Então, você tem que invadir os outros povos, destruir os outros povos para que viva. Possui a terra que o demônio jurou para os seus pais. Vocês sabem que quem jura de procedência maligna. Então, pode pular isso daí, Bruno, senão não vai dar tempo de trazer os outros. Então, o demônio jurou para eles seguirem e invadirem as terras. Podem ler Deuteronômio 8 inteiro, tá, gente? Então, vamos lá. Onde agora? Vai no próximo. Próximo que tiver, Mateus 15, 13. Ó. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 10, o demônio Deus de Israel jurou e colocou aquele povo na terra, aquela terra, plantou, a palavra é a mesma, plantou aquele povo naquela terra e falou que eles não seriam mais tirados de lá. Tá bom? Então, um demônio planta, o Messias veio e tirou. 2 Samuel 7:10. Vamos lá, vamos continuar, Bruno. Qualquer outro trecho aí. Mateus 23. Para que sobre vós cai todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Essa terra aqui é o que o demônio jurou para esse povo ir lá matar. Tá? Esta terra aqui foi o que o demônio jurou em Deuteronômio 8, Bruno. Põe Deuteronômio 8, Bruno. Não é toda a humanidade, é só... Aí, Deuteronômio 8, capítulo 1, Bruno, versículo 1. Ó, olha lá, pessoal. Ó o demônio jurando. Vos mandamentos vos dou hoje, que tal? Possuís a terra que o demônio jurou aos seus pais. O demônio fez eles matarem todos os homens justos da terra que estavam lá, Canaã, de Israel. Vamos voltar, ó. O Messias está cobrando aqui, tá? Põe no 35, Bruno, põe no 35. Ele não cobrou só esses homens justos que foram mortos lá. Ele cobrou o sangue de Abel também. Derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, porque eles são descendência de Caim. Esse povo é descendência de Caim. Então vai cair sobre essa geração. Não foram eles que mataram. Os versículos anteriores a esse diz isso. Foram os pais deles. Eles iam lá ornamentar dos profetas, né? Jerusalém que mata os profetas. Sempre eu tentei ajuntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, através dos profetas, e vocês não quisesses. Não existe um profeta maldito e imundo da Torá que foi morto em Jerusalém, tá, gente? Então sua casa ficará deserta. Então o Messias está tirando o que o demônio colocou lá. Tá bom? O nosso mestre está tirando. Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Este povo foi o único arrancado da face da terra que o nosso mestre fez. E quantos minutos eu tenho ainda aí, Bruno? 10 segundos. Perfeito. Então deu para as pessoas entenderem aqui. Um plantou e o outro tirou. Beleza. Agora ele tem 3 minutos para a réplica dele. Fica à vontade. Só um minuto antes de você dar o tempo. Faz igual você faz com o Bruno. Põe aí para mim, Mateus, capítulo 4. Pode botar o versículo 1. Começar do 1, beleza. Pode botar o versículo 1. Peraí que eu vou falar para você deixar outros abertos aí. Não sei se vai dar tempo para citar todos. Não, eu vou deixar aberto. Pode falar. Pode botar para mim, por favor, Mateus 21, 13.
Mateus 21. 21. Bora. 13. Mateus 1, 22. Mateus 1, 22. Pode falar? Pode botar também aí 21, 3, eu já falei de Mateus. Romanos 4, 3. Romanos 4. 3. Mateus 22, 31. Eu já falei esse, não, né? Não. 22, 31. Pode botar Mateus 8, 17. Mateus 8, 17. Na verdade, Bruno, se eu compartilhar com você a tela, já com todos esses versículos aí, para você é ruim? Não, você que sabe, mas eu estou colocando aqui. Eu vou botando onde você pedir. Já está pronto aqui, né? Que é se eu compartilhar. Mas se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Não fica. Não, você vai compartilhar. Né? Não fica precisando você. Você que sabe. Você quer compartilhar? Vou compartilhar com você aqui. Então fica à vontade. Para que eu abrir tudo aqui. Mas vamos lá. E apresentar aqui. Desculpa, me perdoe. Compartilhar a tela. Peraí, deixa eu só. Não, mas como é que compartilha aqui? Aqui, apresentar, né? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Vou compartilhar o meu doc aí. Tá aparecendo na tela aí? Tá aparecendo. Pode ficar à vontade, tá? Eu vou correr seu tempo. Você tem 3 minutos para réplica, tá? Pode soltar o tempo, beleza? Vou soltar o tempo aqui, ó. Ele vai estar correndo no... você que está compartilhando. Quando der 3 minutos, eu vou te avisar, beleza? Vamos lá. Pode começar? Começou. Vai começar. Eu perguntei para ele se o Velho Testamento é livro do demônio, por que Jesus cita? Eu não vi a resposta. Eu vi ele falando que plantou, que tirou, pegando o texto fora de contexto, e não mostra por que Jesus citou o Velho Testamento. Só que vamos lá, Isaías 7,14 vai dizer assim, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Olha o que é que Mateus vai dizer aqui, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E chama lá pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus está citando o texto de Isaías 7,14 e chama de Senhor. Ele não chama de demônio. Ele está chamando de Senhor. Vamos ver aqui, ó, Deuteronômio 8, capítulo 3, ó. Que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha o que é que Jesus diz em Mateus 4,4. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui o Bruno, quando foi ler, se vocês voltar ao vídeo, ele vai dizer assim, que sai da boca do Pai. Ele muda o que está escrito no texto para tentar fazer a cabeça de vocês, para vocês acreditar que está de um jeito, que não está. Ele lê o Pai, mas está aqui Deus. Ele lê, quando fala de Deus, ele lê demônio. Ele tenta mudar o que está no texto. Mas é só pegar e ler o texto. Por que que Jesus está citando aqui Deuteronômio, se Deuteronômio é do diabo? Aí ele vem aqui nessa ideia de que, porque lá no texto original fala tentar, porque eles não tinham a palavra, o hebraico aqui possuía apenas 7.000 palavras. Eles não tinham todas as palavras que nós temos no nosso vocabulário. Por isso usava-se o que nós chamamos de polissemia lexical. O que é polissemia lexical? É quando uma palavra ela significa mais de uma coisa. Por exemplo, a palavra manga. Quando você fala assim, ó, eu costurei a manga, você está falando da manga da sua roupa. Quando você fala a manga estava doce, você está falando da manga fruta. É a mesma coisa a palavra tentar aqui. O sentido da palavra aqui tentar não é tentar com o pecado, é tentar de provar, é tentar de mostrar.
Quando você vai para Mateus 4,4, que é o mesmo texto, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está citando o Deuteronômio 8,4. Quando você vai para Mateus, no versículo 7, no capítulo 4, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não fala que é demônio, ele fala aqui, ó, o Senhor teu Deus. Da onde que ele tirou isso? Da onde que ele tirou isso, Ed? Olha só, Deuteronômio 6,16. Não tentará o Senhor teu Deus, como alguns tentados em massa, ou como tentados em massa. Então, Jesus está citando constantemente o Velho Testamento, mostrando que o Senhor teu Deus é o mesmo Deus que falou no Velho Testamento. Portanto, não pode ser o demônio. Está escrito, ó. Ele 10 segundos, tá? 10 segundos. E aqui, ó, tinha uma porrada de texto para mostrar Jesus no Velho Testamento, ó. Mateus 7, Paulo citando. Então, se fosse do demônio, porque tanto Jesus cita? Encerrou, tá? Ed, você tem agora que fazer a pergunta para ele, ok? Perfeito. Coloca meu tempo aí na tela, Bruno. Espera aí, eu vou colocar tudo. Deixa eu compartilhar a tela agora. Antes, deixa eu só ler os live pics aqui da galera. Desculpa, gente, porque eu preciso... Aí peço só que vocês fiquem em silêncio para poder ler o live pics, tá? Neide Lima mandou R$ 4,90. Obrigado, Neide. Edilson Xisto mandou R$ 5,00. Boa noite, meus amigos. Obrigado, Edilson. Ricardo Ramos mandou R$ 10. Tem um vídeo viralizado no Instagram onde uma mulher entrega um folheto bíblico e o rapaz na mesa do bar se sentiu ofendido. Ele disse, isso é para a VCS se sentirem superior a nós, por isso eu não aceito. De acordo com Lucas 7,34, Jesus bebia vinho com todos, porque os membros das igrejas não bebem com os pecadores. Muito pelo contrário, eles julgam. Obrigado, Ricardo. André Penedo mandou R$ 150. Louvado seja o Pai das Luzes. Louvado seja o nosso Mestre que veio destruir as obras do diabo. Obrigado, André. Vamos lá, peraí, agora eu vou botar sem som, porque tá dando retorno. Sei que tá acontecendo isso. Vamos lá, vou botar sem som para não ter retorno. Ed, você quer qual texto? Deixa eu tirar tudo para não me confundir aqui. Efésios, Bruno, capítulo 14 ao 16, eu gostaria do 15 nas originais. Uma se traz o 14 ao 16 e eu gostaria que você trouxesse o 15 nas originais. Show. Efésios qual, perdão? Desculpa. Capítulo 2. 14 ao 16. 14 ao 16. Vamos lá. E aqui, você quer Efésios? O capítulo 2, versículos 15 nas originais. Efésios 2, 15. Pesquisar. Você tem 2 minutos, Ed. Eu vou começar a contar agora, tá? 1, 2, 3, foi. Beleza, Bruno. O rapaz aí, eu vou falar um pouco do passado. Ele citou o Deuteronômio 6, só que o Messias mudou. O demônio falou para amar o demônio com todas as suas forças. O meu mestre trocou por todo o seu entendimento. Porque eles iam... E ninguém entra no reino do Pai à força, tá? Ninguém entra no reino do Pai à força. Então vamos lá.
E o Messias trocou por entendimento, e dentro da Torá imunda desse teu sujo de Israel não pode ser nada acrescentado e nada tirado, Deuteronômio 4, versículos 2. Porque ele é a nossa paz. Opa, quem está mandando invadir terra não tem nada a ver com paz. O qual de ambos os povos fez um, judeu e gentios, né? Só tem esses dois tipos de povos na Torá. Derrubando a parede de separação que estava no meio, a própria Torá do demônio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Ele desfez os mandamentos do demônio e as ordenanças do demônio, para criar em si só um novo homem, trazendo a paz. E nele reconciliar ambos os povos com o Pai, com as inimizades. A minha pergunta é esta. Eu quero saber dentro da Torá das leis e dos mandamentos, eu quero saber dentro da Torá dessa lei dos mandamentos, quem ensinou o seu povo esta inimizade. Está dentro da lei e dos mandamentos, tá? Aboliu na sua... Essa é original, tá, gente? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, trazendo ou fazendo a paz. Tá? Minha pergunta é essa. Mostra dentro da Torá o demônio, dentro das leis do demônio, ele fazendo as inimizades. Beleza? O irmão vai ter 5 minutos para responder. Vai querer trazer alguma escritura aí? Posso avisar. Tá mudo aí, cara. Você tá mudo. Desculpa. Eu tô quanto tempo? 5 minutos para responder, né? 5 minutos para responder. Se você quiser trazer Bíblia, é só ficar à vontade. Bom, vamos lá. Pode soltar o tempo aí, que eu não vou... Pode soltar o tempo? Então, beleza. Monopolizar. Pode ficar à vontade. Vamos lá. O argumento do Bruno, do Ed, é dizer assim, não... porque havia guerras, e o Messias fala que ele é o príncipe da paz. Mas da onde é que vem a ideia de príncipe da paz? Ora, não é do mesmo Velho Testamento que ele está questionando aí? É lá do Velho Testamento que vem essa ideia de príncipe da paz. É lá no livro de Isaías. É lá no livro de Isaías que é dito que ele será El Gibor, Deus forte, e príncipe da paz. Então ele está citando o próprio Velho Testamento para dizer que o Velho Testamento é do diabo. Outra coisa curiosa é que ele falou que o tentador que tentou Jesus era o próprio Jeová. Só que Jesus, aí ele fala que era o próprio Jeová que tentou Jesus. Só que Jesus usou a palavra de Jeová para vencer o tentador. Então Jesus usou a palavra de Jeová para vencer Jeová. Não faz sentido nenhum. Só na cabeça de quem não analisa o texto com cuidado, de quem não olha o texto com calma. Aí ele vem e diz que Jesus mudou, substituiu Deuteronômio 6, né? Pelo amor, pelo entendimento, e que aboliu. Só que Jesus nunca disse que ele aboliu. É só pegar Mateus 5,17. Põe na tela aí, Bruno. Pausa o tempo rapidinho, só para pôr esse texto na tela. Mateus 5,17. Quando você põe na tela, pode soltar, viu, Bruno? Que eu não sou desonesto, não. Pôs na tela, pode soltar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, e nem um jota ou um tio se eu me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Então Jesus Cristo, meu querido, não veio revogar Deuteronômio coisa nenhuma. Ele foi o cumprimento perfeito. Se você pegar Mateus, vai anotando aí, o Ed, o pessoal que acompanha o canal, vai anotando aí, pega um papel e caneta, vai anotando. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Jesus deixa claro. Disse-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo semelhante a este é amar o Senhor teu Deus, o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele estava citando que lei? Essa mesma lei que você está me perguntando, a lei do Velho Testamento, porque era o livro que eles tinham, era o livro que eles liam. Inclusive você mesmo na sua fala anterior admitiu, Jesus lia mesmo. Jesus lia. Ele está aqui resumindo os 10 mandamentos. Ele está aqui dando agora uma explicação mais coesa, mais coerente aos 10 mandamentos. Da onde Jesus tirou essa ideia de amarás o Senhor teu Deus? Pega, pessoal, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Jesus só está reforçando o que já estava escrito na Torá. Jesus nunca chamou a Torá de demônio em lugar nenhum.
o que ele fez foi corrigir a interpretação humana que estava errada, especialmente aquelas tradições rabínicas que distorciam o verdadeiro mandamento. É só você ler Mateus 15, do versículo 3 ao 9. Então a confusão não está no texto, a confusão está no entendimento das pessoas. Quando você pega Efésios, do capítulo 2, do versículo 14 ao 15, anota aí, porque aqui tem Bíblia, papai. Porque ele é a nossa paz, e de que ambos os povos fez um só, destruindo a barreira, o muro da inimizade, abolindo na sua carne a lei e os mandamentos, contido em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um só povo. Aí ele esquece o contexto aqui, que quem escreveu aqui foi Paulo, explicando que Cristo cumpriu a lei e os profetas, não disse que ele aboliu. O Bruno leu dizendo que ele aboliu, só que aqui Paulo está falando do cumprimento. Quando fala que ele destruiu, não é a lei, ele destruiu a barreira, um muro que era inimizade, que separava os dois povos. Então Cristo não destruiu a lei, Cristo cumpriu. Quando você vai em Lucas 24, 44, Jesus fala claramente: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumpra todas as coisas escritas ao meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se a lei de Moisés, os profetas e os salmos fosse do demônio, porque Jesus disse que a lei de Moisés, dos salmos e os profetas falaram dele, porque ele disse que cumpriu exatamente tudo aquilo que a lei de Moisés, do profeta e dos salmos falavam dele. Então Cristo cumpriu toda a Torá. Jesus não aboliu a Torá em nenhum lugar. Ele apenas deu uma interpretação correta do grande mandamento de amor. O que ele destruiu foi o muro de separação que dividiu os povos. E quando você vai para o Velho Testamento, o próprio Deus no Velho Testamento usava frequentemente a ideia de trazer as pessoas para a sua aliança. Então as pessoas vinham para a sua aliança. Se Jesus, Ed, você responde na sua réplica aí, se Jesus tivesse abolido a Torá de Jeová, criando uma lei do diabo, porque ele mesmo disse, lá em Mateus 5,17, que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir. Se a lei de Torá era do diabo, por que Paulo afirma em Efésios, capítulo 2, versículo 15, que ele cumpriu a lei para reconciliar judeus e gentios? Se a lei era do diabo, porque Jesus disse que a lei falava dele? Se a lei era do diabo, porque Jesus disse que cumpriu toda a lei, porque ele disse que cumpriu tudo que dele estava escrito. Encerrou, irmão. Encerrou. Ed, você vai ter 3 minutos, você quer pedir texto, vai pegar mais tempo. Porque se eu for pedir, porque ele não respondeu minha pergunta, né? Ele não respondeu. Se eu pedir todos os textos, se eu ficar em Mateus 5, que a lei é dos mansos e pacificadores, já quebra com a argumentatividade dele. Mas vamos aí, vamos em Mateus 5. Ó, não, mas vai pegar mais alguma outra coisa? Vou pegar vários. Pegar Mateus 22, que ele leu aqui. Ele citou, que Jesus citou... Traga Deuteronômio 6, versículo 5. Meu mestre, ele desfez da lei do diabo. Ele veio desfazer as obras do diabo. O diabo falou que era com força. Pode comentar. Tá, mas foca aqui em Mateus 5, que lê essa... Isso, eu vou precisar também do... O que estava escrito na lei sobre ele? Aí acho que é bom você focar isso também. Sim. Então a gente vai em Deuteronômio, eu acho legal, 21. O que na lei estava escrito dele? Não, senão vai ficar muito, Bruno. Não, eu quero Deuteronômio 20. Mas essa aqui é a principal, porque fica bem claro. Não, pode deixar que eu vou trazer o que ele cumpriu na lei. Pode deixar que eu vou trazer. Depois, pega Deuteronômio 20... Já nos primeiros versículos, o demônio colocando inimizade. Vinte do início? Não, já no primeiro versículo. Aí mesmo, o demônio colocando inimizade. Mais alguma coisa? Pede logo. Eu vou deixar... Deuteronômio 6, versículo 5 lá, que ele falou que é com poder, né? Pega Deuteronômio 6, versículo 5. O Messias desfaz. Aí, com toda a sua força. O Messias troca. Pega Deuteronômio 4, versículos 2. Eu acho que não vai dar para responder tudo. Vai dar. É rápido, porque só tem um versículo. Aqui no 4, no 4 só tem um. Aqui e amar o próximo como a ti mesmo não tem na Torá, tá? Mas vamos lá. Mais o quê? Tem, mas eles não cumprem. E Mateus 22, 37 em diante, tá?
Mas o próximo lá é só eles, Ed, não é outros povos. E se ele mudou, não é a mesma lei, gente, se ele mudou, tá? Fala, é isso. Mateus o quê? Mateus 22, versículos 37 em diante. 37? Isso, em diante. Então vou ter que pegar inteiro. Senão não vai. 37. Em diante. Vai começar em Mateus 5. Seja breve. Eu vou correr o tempo, você tem 3 minutos, então. Versículo 5. Versículo 5. A lei é dos mansos e pacificadores. Peraí, deixa eu correr o tempo. Vai lá. Foi. Tá. Mansos e pacificadores. Vamos continuar, vai. Vai agora para o versículo 9 ali. Misericordiosos, não tem, né? Pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eles são filhos do diabo. Vai no versículo 11 aí, ó. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, galerdão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem algum profeta falando sobre manso e pacificador? E foi morto em Jerusalém? Não. Então, Moisés, que entregou essa lei do demônio, é dele que o Messias está falando? Não. Se eu for no 38 e 39, diz que a lei do Moisés é de Satanás, é que eu não vou ter tempo, tá? Mateus 5, ele desfaz tudo o que foi ouvido no passado. Mas vamos lá, vamos para o próximo. Desfaz todas. Então, por olho, né? Vai lá. Ele vai mostrar agora a lei dos profetas que esse povo matou. Aqui no 5. Vamos passando para o próximo, senão não vai dar tempo. Deuteronômio 21. Tá? Não, no 21 eu não pedia. Não quero 21, eu quero 20. Não, senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, é uma ordenança aqui do demônio. Aqui, esse povo ficou 400 anos no Egito. Paulo estava falando sobre a lei do demônio em Efésios 2, porque no versículos 2, 3 e 4, ele fala que ele estava debaixo do governador desse mundo. Do príncipe da potestade do ar. Não é príncipe, é governador desse mundo. Que foi julgado e condenado, tá? E eu vou trazer aqui também. Então, aqui o demônio coloca inimizade entre eles através dos seus mandamentos. Continuemos, vamos passar para o próximo. Deuteronômio 6. Amarás o demônio todo o teu coração, tua alma e tuas forças. O demônio fala para amar com as forças, a mão. Pode ver, se vocês lerem Deuteronômio 6, já no versículos 10, esse povo já começa a roubar os outros povos. Porque todos antes de mim eram ladrões salteadores. O demônio já ensina eles a roubar os outros povos. Vamos passando para o próximo. Deuteronômio 4. Não acrescentais palavra alguma que vos mando, nem diminuireis dela. O Messias mudou tudo, aumentou, diminuiu, para que guardeis o meu mandamento do demônio que eu vos mando. O Messias trocou a força. Vamos passar para o próximo, Mateus lá. Vamos lá para Mateus 22. Olha o que o Messias fala. Amarás o Senhor teu Pai com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força? Não. Todo o teu entendimento, pensamento, vocês vão ter que entender. Agora, Bruno, vai em Mateus capítulo 21, faz favor. Esse povo foi tirado do reino de Deus por causa disso. Mateus 21, 42 a 44. Acabou o tempo, Ed. Tá ótimo. Beleza, agora é a sua pergunta, irmão. 2 minutos para a sua pergunta. Se você for trazer Bíblia, fica à vontade. Tá mudo, hein? Você tá mudo. Desculpa, é que quando ele tá falando deixa mudo, aí às vezes eu acho que deixa. Tranquilo, fica tranquilo. Abri o microfone, aí tá fechado, vamos lá. Você quer trazer Bíblia ou quer ir direto para a pergunta? Eu corro o tempo, você que sabe. Pode rodar o tempo aí. Tá, 2 minutos então. Bruno, Ed falou que os profetas perseguidos, os profetas de Jeová, eram profetas do diabo, né? Só que Jesus, pelo contrário, está reconhecendo que esses profetas do Antigo Testamento mostram a ele. É Lucas 13:33, se não me falha a memória, 13:33. Não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas e que te apredeja os que foram enviados. Lucas 13:33. Então o próprio Jesus reconhece que os profetas que Jerusalém matou
eram profetas que eram enviados pelo próprio Deus. Aí ele fala sobre amar a força versus entendimento, só que Mateus 22, 37 fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o mesmo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todas as tuas forças. Quando você vai para o texto em hebraico, o sentido é o mesmo, alma, entendimento, é a mesma coisa no sentido de hebraico. Aí eu queria que ele tivesse a bondade de responder para mim se o Deus de Israel é o demônio, se o Deus de Israel é o diabo, o templo também seria templo do diabo. Porque Jesus purifica aquele templo e diz que a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus purifica o templo, ele vai lá e diz assim: olha, saiam daqui, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de salteadores. Aquele templo era o templo de Jeová. Por que Jesus disse que ali era a casa do pai dele? E que a casa do pai dele seria chamada casa de oração? Eu vou pedir para que você explique isso daí e não fuja da pergunta. Explique o que eu estou te perguntando. Não venha falar de outra coisa, não. Porque Jesus chamou o templo de Jeová de casa do pai dele e de lugar de oração? Essa é a minha pergunta para você, amigo. Pode pausar o tempo e passar para ele. Beleza. Ed, você vai ter 5 minutos. Eu já sei onde você vai. João 3. João 2, né? Vamos lá. Você vai aqui em João 2. Isso é fato. João 2, que aí explica, né, essa da casa. O Ed caiu. Ed tá igual o Vasco, cai pra caramba. Vamos lá. Deixa eu ver se o Ed voltou. Ed não voltou. Acho que ele vai em Mateus 24. Já vai adiantando os textos dele. Eu já sei onde ele vai. Fala, Ed. Tá bravo aí. Eu caí aqui. Tá igual o Vasco, hein? Cai pra cacete. Pega João 2, pega Isaías 56, versículos 6 e 7. Já peguei Mateus 24, já peguei João 2. Você quer o que agora? Isaías 56, versículo 6 e 7, né? Vamos ver quem frustrou os planos do demônio. 6 e 7, mais o quê? E pega Daniel, versículos 11, capítulo 11, versículos 31 e 32. Daniel 11. 31 e 32. 31 e 32. Vai querer. Mateus 24 já está, né? Depois vai lá. Mateus 24 já está. Põe também final de Mateus 23, viu, Bruno? Sim. Que entra no livro de Daniel também, né? Que o meu mestre cita isso, quem lê entenda. São para poucos, tá, gente? Aqui, por aqui, tá bom? Tá ótimo. 30... Isso aí tá bom. Aquele Lucas, é interessante também. Lucas capítulo 6, versículos 20. Lucas capítulo 6, versículos 22 ao 26. Lucas 6. Isso aí é interessante também. Você vai ter 5 minutos, então. Seja objetivo. Você quer começar em João 2? Então vamos lá. Qualquer um. Vai lá. Começando agora, 5 minutos. João 2. Perfeito, gente. Pessoal, vocês têm que entender que o meu mestre veio desfazer as obras do diabo, tá? Não foi do pai dele. Então, e tendo feito açoite de acordes, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas. Esses cambistas eram para ter lá na Torá, tá? Isso está em Deuteronômio 14. Se vocês morarem longe, coloquem o seu dinheiro numa sacolinha e venham aqui no templo e venham aqui permutar com o demônio. Compra todas as coisas aqui que tua alma deseja, bebida forte, vinho, o que quiser, tá? Tinha que ter cambistas lá. Meu mestre expulsou esses demônios de lá e derrubou as mesas. E disse: os que vendiam pombos, tira-vos daqui estes, e não façais da casa do meu pai a venda. Eles estavam vendendo para o templo?
Os cambistas estavam vendendo para o templo ou estavam enganando as casas do Pai, que são as pessoas? Estão me entendendo, gente? Eu posso fazer Hebreus, eu posso fazer o Pai habita em nós, eu posso fazer o próprio livro de João, entendeu? O próprio livro de Paulo, falando que o Pai habita em nós, tá? No verdadeiro templo, existe um falso, do demônio que ele derrubou. O Messias respondendo, destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Quem que ele está falando? Vamos lá ver. Disseram, pois, os judeus, 46 anos foram edificados esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do seu próprio templo, que é o corpo. Beleza? Então o Messias estava falando que esse trambiqueiros do demônio Deus Gael sempre enganou os templos verdadeiros do Pai. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar, vamos para o próximo. Mateus 24. E quando o Messias saindo do templo, aproximou-se dele e os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém o Messias disse, não haverá pedra sobre pedra. Vai no versículos 15, Bruno. Não, então tá. Aqui ele fala da destruição do templo. Ele fala que o templo vai ser destruído. Isso. Vai no versículos 15. Ele vai citar uma desolação, tá? Ficou tudo desolado lá em 70 lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação... Então, o fator preponderante aqui é a abominação da desolação. Então, o Messias está fazendo uma abominação para esse demônio. E está deixando a casa dele e a fortaleza que eles roubaram desolada. De que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Para o demônio de Israel, o templo é santo. Ele violou o templo santo de Israel. Ele rasgou o véu de um templo santo do demônio, tá bom? Vamos lá, então, para Daniel agora. Daniel? Tem que ser em Daniel, isso. Os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza. Então, vocês têm que procurar aí o que é profanar uma divindade no Google. Quem profanar o santuário do demônio e a fortaleza, que é Jerusalém, é uma profanação para esse demônio aqui. Tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo uma abominação desoladora. O que o meu mestre falou no versículo 15? Quem lê entenda. Abominação desoladora. Ele está fazendo. Ele está fazendo isso para o demônio. E os violadores, o demônio está chamando de violadores. Quem violar a aliança dele, que são sacrifícios de animais para demônios. Como está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 18 ao 22. Então, sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação, e os violadores da aliança do demônio perverterá. Coloca no Google o que é perverter uma divindade maldita e imunda. Foi o que o meu mestre fez. Para o povo que conhece esse Deus aí, se tornará forte e fará proeza. Fez bosta nenhuma. Os imundos romanos foram lá e explodiram com tudo. Então o Messias que profetizou aqui, profanar, violar, perverter, assolar e essa divindade maldita e imunda. Mateus 23. O rapaz falou disso daqui, só que ele não vai conseguir achar um profeta do demônio, do imundo Deus Gael morrendo em Jerusalém. Não existe. Nenhum profeta do demônio, do imundo Deus Gael morreu em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que mata os possessos, sua casa ficará deserta, desolada. Deserta, desolada, bem de deserta. Pode ter morrido, apedrejado não. Com certeza. Ele está falando de os profetas do Pai foram apedrejados. Apedrejados por eles. Isso não existe. Não existe isso na Torá. Não existe nenhum profeta maldito e imundo da Torá. Está acabando seu tempo. Perfeito, vai para o próximo. Bem-aventurados sereis homens quando odiarem, quando vos separarem, injuriarem, rejeitarem o vosso nome por mal, por causa do meu nome. Forgai nesses dias, porque é grande vosso galardão no céu. Porque assim fizeram aos profetas. Acabou. Não deu para trazer Isaías 56, 6 e 7, que meu mestre humilhou o demônio de Deus Gael. Ele tem 3 minutos para sua réplica, tá? Fica à vontade. Você quer trazer texto ou vai falar direto? Eu vou compartilhar a tela, só um minuto, tá? Beleza. Deixa eu tirar tudo daqui. Não. Vai te atrapalhar muito aí? Não, eu vou tirar só para não confundir aqui depois para mim. Pode compartilhar, fica à vontade. Não, então beleza, vamos lá, vou falar direto, então. Pode soltar o tempo aí. Tá, eu vou soltar seu tempo, você que sabe. Vamos lá. Cara, essa leitura de Daniel, capítulo 24,
que Jesus é abominação. Vocês estão aqui ouvindo o cara falar que Jesus é uma abominação. E vocês acham que esse cara abafa e vocês seguem um camarada desse. Jesus nunca disse que ele era uma abominação. Quando pôs vídeos, a abominação da desolação que está no lugar santo, quem lê entenda. Quem lê entenda, é como ele mesmo disse, não é para qualquer um, é para quem estuda. Não é para quem fica pegando o versículo solto, sem olhar o contexto, não. A abominação da desolação, o que era abominação? Era imagem de escultura. O que era a desolação da destruição? Era qualquer imagem que fizesse referência a outro Deus. Quando que isso se cumpriu? No ano 70, quando Tito invade o templo com os escudos, com a imagem de outros deuses dentro do templo. Cara, que leitura absurda é essa? Então Jesus não violou o templo, coisa nenhuma. O texto não fala que Jesus era uma abominação. A abominação aqui é Antigo Quarto Epifânio. É só vocês darem uma estudada que vocês vão ver isso daí. É um absurdo. E aí, se a pessoa não conhecer a história, cai numa lábia dessa. Meu Deus do céu, que coisa absurda, gente. Sobre o Deus de Israel ser um demônio, de novo, toda vez que ele vai ler o texto, ele tira a palavra Deus e coloca a palavra demônio no lugar. Por que o escritor do Novo Testamento não botou demônio, então, se Jeová era um demônio? Por que ele escreveu Deus? Para você ter que estar passando corretivo no texto agora. O próprio Jesus cita o Deus de Israel como seu pai. É só você anotar aí, pessoal, e ler João 8,54, Mateus 22,3. Só que ele não respondeu a minha pergunta, por que Jesus chama o templo de casa do pai dele? Porque Jesus entra no templo e diz assim, olha, vocês fazem da casa do meu pai lugar de negócios. Eles tinham montado mesas para vender as coisas dele dentro do templo. Era um lugar de negócio, eles tinham feito aquilo de um lugar de negócio. Jesus entra lá dentro e diz assim, ó, por que vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de negócios? Aqui é lugar de oração. Ele está tirando isso do Velho Testamento. É o Velho Testamento que vai dizer que o templo era casa de oração. É só você pegar, pessoal. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Jesus está citando o que Deus diz. Agora, pois, os meus ouvidos, os meus olhos estarão abertos à oração que é feita neste lugar. Por isso que é casa de oração. Quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, Paulo ele condena os sacrifícios pagãos como a demônios. E não o sacrifício da Torá. Que confusão que esse camarada faz. E aí eu gostaria que depois, na hora que ele puder falar, que ele está dizendo que Jesus profanou o templo, que lutou contra o Deus de Israel, porque ele mesmo chama o templo da casa de pai, João 2,16. Ele mesmo chama o templo de casa do pai dele. Então não faz sentido nenhum. Aí ele falar que Jesus veio desfazer as obras do Deus de Israel, não tem texto nenhum que fala isso. Lá diz que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Se fosse as obras do Deus de Israel... Acabou, irmão. Acabou, 3 minutos. Beleza. Agora é o Ed que vai perguntar. Sua pergunta é objetiva? Você vai pegar algum texto? Vou pegar texto sim, Bruno. Vai demorar muito para fazer pergunta? Porque seria importante você aproveitar esse tempo, ler aqui o texto de Lucas, que não deu tempo, se for objetivo a sua pergunta. Sim. E você pegar e fazer a pergunta. 1 minuto você lê esse texto, 1 minuto você faz a pergunta. Você vai para o texto. Para aí um minuto, deixa eu ler esse texto de Lucas. Aí um pouco. Não vai parar, não. Não vai parar, não. Tá, perfeito. Vai correr. Então vai. Eu falei, você tem 2 minutos. Aí você tem 1 minuto para ler o texto de Lucas e 1 minuto para fazer a pergunta. Para fazer a pergunta, você vai usar qual texto? Para fazer a pergunta, eu vou usar Apocalipse 12, versículos 9. Tá? 12, versículo 9. E só isso? Você vai usar? Só isso daí vai ser... Então você tem 1 minuto aqui para ler o seu objetivo e ler o texto de Lucas. Depois deixa no jeito, Bruno. Deixa no jeito, que como a pergunta é simples, lá, deixa no jeito para mim. Deixa no jeito para mim. É profético isso, tá, gente? Isaías 67, versículos 6 e 7, Bruno. É profético isso, tá? O Messias fez o contrário. Ele desfez a obra do diabo. Eu também não li esse texto também. Você quer Isaías 67? Versículo 6 e 7. Era para o Messias judaico fazer isso, tá? O Messias judaico tem que fazer isso, tá? É isso aqui mesmo? Eu peguei Salmos. Você está em Salmos. Isaías 56. Isaías 56. Rapidão, ó.
Na hora que ele, tipo, vamos lá, cara, ó, eu sou um cara muito honesto com as coisas. Na hora que você pede o versículo, ele fica argumentando. Ele tá te pedindo o versículo e tá aí jogando argumento. Meu irmão, você pede o seu versículo e compete. Espera o cara pôr o versículo na tela. Você comenta. Você tá sendo Isaías. Qual é Isaías? Qual é Isaías? 6 e 7. 56, versículos 6 e 7. Tá, só comenta na hora que você for ler e o seu tempo tiver. 6 e 7, Bruno. Tá no 7 e 8 aí. Tá no 6 e 7. Tá. Eu vou correr seu tempo. Você tem 2 minutos. Vai, eu achava beleza, melhor então. você ler Lucas. Eu achava melhor você ler Lucas, mas você quer ir em Isaías. Não vai. Não, vamos em Lucas. Vamos em Lucas primeiro ali. Você tem 2 minutos, tá? Beleza, vamos em Lucas. Vai. Ó, como esse povo, eles só cultuam os profetas falsos. Bem-aventurados são vocês quando serão perseguidos, bem-aventurados chorais, porque... Não, aqui não é aqui, é o 22. Aventurados os homens quando odiarem, vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem. Guarda isso daqui, eles rejeitaram os verdadeiros profetas, o vosso nome como mal, por causa do filho do pai, né? Folgai nesse dia, exultai, o grande vosso galardão, porque assim faziam os profetas. Eles rejeitaram todos, tá? Rejeitaram todos os profetas do pai. Folgai nesse dia, tal. Versículo assim faziam seus pais aos profetas. Exatamente, era a mesma coisa. Versículo 25. Ai de vós que estáis fartos, porque terás fome, é o demônio que dá fartura, tá? Deuteronômio 28 em diante. Ai de vós o que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam aos seus pais, aos falsos profetas. Eles falam bem dos falsos profetas. Está na Torá imunda do Deus sujo de Israel e rejeitam, falam mal dos verdadeiros. Vamos lá então em Isaías ali. Isaías é messiânico. Coloca no Google aí, Isaías 56, versículo 6 e 7, é messiânico. O demônio em Isaías fala que todos os povos da terra iriam lá em Jerusalém e o Messias explodiu e tirou eles de Jerusalém. Essa que é a verdade. A minha pergunta de Apocalipse 12, versículos 9. Me mostra o diabo enganando, me mostra na Torá escrita que o diabo engana o mundo inteiro, faz favor. Se a Torá tem a verdade. É isso? Que o diabo. Isso, o diabo Apocalipse enganando. 12, versículos 9. Eu quero que ele me mostre na Torá o demônio Deus Gael falando que o diabo engana o mundo inteiro. Tá bom. Essa pergunta você entendeu? Você tem 5 minutos aí. Se quiser trazer texto, se quiser falar, fica à vontade. Tá mudo, hein? Você tá mudo. Vamos lá. A pergunta que se eu entendi bem, ele quer que eu mostre na Torá. A Torá falando que o diabo vai enganar o mundo todo? É isso mesmo? É isso, Ed. Ué, claro. O Messias disse isso, que o diabo engana o mundo inteiro. Então é a Torá. Pronto, tá bom. Beleza, posso soltar meu tempo. Eu queria saber da onde ele tirou que tudo que Jesus fala tem que a Torá dizer. Se fosse para Jesus só repetir o que a Torá diz, não precisava escrever o Novo Testamento. Era só copiar o Antigo Testamento. Era só copiar a Torá, a Taná e os Ketuvins. A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, não existiria. Era só copiar a Torá. Da onde que ele tirou que tudo que Jesus falou tem que estar lá na Torá? Se o próprio Jesus disse que ele veio cumprir a Torá. Ele veio cumprir a Torá. Ele é o cumprimento e ele veio dar a explicação mais correta da Torá. Só que a Torá mostra que o diabo é enganador. É só você pegar, pessoal, é só você abrir aí, ler, anotar, ter coragem de ler o texto. É só você pegar Gênesis capítulo 3, que vai falar que a serpente enganou Adão, enganou Eva e Adão. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 12, lá fala que o grande dragão é a antiga serpente, fazendo referência à mesma serpente do Éden. Então, sim, a Torá mostra que Satanás é o enganador. Quando você vai para o livro de Jó, no capítulo 1, lá fala que Satanás veio entre os filhos de Deus, veio no meio dos filhos de Deus, veio escondido, veio camuflado no meio dos filhos de Deus. Se apresentou diante de Deus para acusar Jó. Se você pegar o que eu falei, que é Apocalipse 12, 9... O autor de Apocalipse 12 está fazendo uma releitura do texto de João, do texto de Gênesis, no capítulo 1.
Isso é muito claro. Ele está dizendo que Satanás é o enganador, que engana todo mundo. Apocalipse 12:9. Quando você vai para João, capítulo 8, versículo 44, Jesus fala para aqueles que não o aceitaram. Não é para todos os judeus, não, porque ele diz assim, olha, é o judeu, não é para todos os judeus. Porque se fosse para todos os judeus, a mãe de Jesus era judia, então ela também seria do diabo. Os discípulos de Jesus eram judeus, então eles também seriam do diabo. Jesus fala, vós quem os que não aceitaram, tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso coração, porque ele é homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porquanto quando fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Está fazendo uma referência a Gênesis capítulo 3, quando o diabo mente para Eva, dizendo que ela não morreria se ela comesse e tocasse na fruta, que o próprio Deus proibiu. Aliás, a despeito disso, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo de número 5, deixa muito claro que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Ele fala que por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso a morte passa a todos os homens. Qual foi o pecado de Adão? O que foi que Adão fez de errado? Desobedeceu o Deus de Israel. Ora, se o Deus de Israel fosse o demônio, não seria pecado desobedecê-lo. Muito pelo contrário, seria certo, seria justo desobedecê-lo, visto que ele seria um demônio. Logo, como ele é o Deus verdadeiro, o que Adão fez foi um pecado. Isso é, pecou contra o Deus verdadeiro. Por isso que Paulo fala que o pecado veio por Adão. Por isso que Jesus é chamado de um segundo Adão no Novo Testamento. Aquele que veio para cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Então, sim, a Torá, a Taná, ela mostra claramente que o diabo é enganador. Mas da onde ele tirou que tudo que Jesus fala, a Torá tem que dizer? Da cabeça dele, fantasiosa. Porque Jesus nunca disse, olha, tudo que eu falo aqui na Torá está escrito. Jesus nunca falou isso. Mas ele disse, olha, a Torá fala de mim. Eu vim cumprir a Torá. Vocês queiram ou não queiram, vão ter que engolir goela abaixo. Porque Jesus disse que ele cumpriu. Ele é o cumprimento perfeito da Torá. E aí, você não me respondeu ainda, eu estou esperando desde o começo do nosso diálogo, porque Jesus disse que ele veio cumprir a Torá. Eu estou esperando outra pergunta que eu te fiz, você não me respondeu ainda, amigão. Por que Jesus chamou o templo de casa do pai dele? Eu te fiz outra pergunta, você não me respondeu uma. Eu te perguntei por que Jesus cita o Velho Testamento, dizendo que o Velho Testamento falava dele, se o Velho Testamento é do demônio. Eu te perguntei também por que Jesus usou o Velho Testamento para expulsar Satanás, em Mateus capítulo 4. Você não me respondeu uma pergunta. Eu estou esperando você me responder uma pergunta, Ed. Pelo menos uma pergunta para você dizer que você respondeu uma pergunta para o apologeta. Todas as perguntas que você me fez, eu respondi. Todos os versículos que você botou, eu trabalhei. Você perguntou, cadê Satanás enganando o mundo, falando que Satanás engana na Torá? Eu te respondi Gênesis. Eu te mostrei Apocalipse citando Gênesis. Agora, cadê a resposta para as minhas perguntas, Ed? Você só é bom para ficar através da técnica de dizer que está lendo o texto e enfiando argumento goela abaixo do povo? Tirando o texto do contexto, dizendo coisas que o texto não diz. Ah, aqui fala paz, sendo que fala Deus. Aqui fala demônio, sendo que fala Deus. Cadê as respostas das minhas perguntas, Ed? Dá uma pesquisada no Google aí, Ed. Você não manda os outros perguntar no Google? Pergunta no Google aí, Google, socorro, me ajuda aqui. Por que Jesus falou que o templo era a casa do pai dele? Por que Jesus falou que o templo era a casa de oração? Por que Jesus cita tanto o Velho Testamento? Por que o Novo Testamento cita tanto o Velho Testamento? Por que Jesus Cristo disse que veio cumprir a Torá, se a Torá é do demônio? 5 minutos, acabou. Sim. É porque eu fiquei multado e não consegui soltar um multado. Você tem 3 minutos. Perfeito, mas deixa mas eu sei, mas eu vou trazer. Vai em 1 Reis, capítulo 22, Bruno. 1 Reis 22. Mais alguma coisa? Traz logo o texto. Qual é o versículo? Ô, Bruno, esse é 3 minutos, né? É 3 minutos que ele tem. Versículos 21 ao 23. Então, o diabo é enganador. Sem comentário. Só depois. Depois dessa é a minha pergunta, né? Aí eu acho que dá para nós encerrar, porque eu tô precisando sair, beleza? Beleza, sem problema. Tá. Você quer ir mais aonde? Não, aí tá ótimo. Depois eu falo para você. Ô, pessoal. Não, aí você vai perder. Pode largar meu tempo aí. Pode soltar meu tempo, mas solta no texto, no 1 Reis 22. 3 minutos que você vai ter, hein? Vamos lá. Foi. Então vamos mostrar o enganador aqui. Então saiu um espírito do demônio, se apresentou saiu um espírito que é chefe dos espíritos, né? Eu te induzirei. E o demônio nem sabia como, né? Ele disse, como induzirás? Com o quê?
E disse ele, sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse, tu induzirás, ainda prevalecerás. Faz assim. Agora, pois, que o demônio, o diabo, pôs um espírito de mentira na boca dos seus profetas e enganou eles. Então, nós temos que observar que o demônio, ele engana o mundo inteiro. Então, aqui é a mentira do diabo, tá? Aqui o demônio está enganando. Faz favor, Bruno, vai em Gênesis 8, versículos 22. Porque você está pedindo texto, eu vou parar, mas sem comentário. Tá ok. Gênesis 8, versículos 22. Gênesis 8, versículo 22. Você quer mais algum texto? Pede logo. Neemias 2, versículos 13. Neemias 2, 13. Não, 13. É isso aqui mesmo? Da porta do dragão? É isso, o demônio colocou a imagem dele lá. Ele não falou que o Messias... Tá. Sem comentário, vou correr o tempo. Vai. Vamos lá. Então, Gênesis 8, versículos 22. O demônio se arrependeu, né? Depois enquanto durar a terra, ou enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Não cessarão. É a palavra do mentiroso, do imundo Deus de Israel. Ele fez o sol e a lua por quase um dia, e ele deixou esse povo por 3 anos e meio sem comida, porque ele cerrou os céus. Por isso que o Messias quase foi apedrejado lá no final de Lucas 4, né? Por causa de falou mal de 2 profetas imundos dessa Torá imunda desse Deus sujo de Israel. Vai no outro texto, Bruno. Então o Messias veio desfazer as obras do diabo, né? Neemias 2. E de noite sai pela porta do vale, lado da fonte. Touro, tem que ser NVI. É dragão, nas originais. Pode pegar nas originais. Tá aqui, já aqui tá bom. Então ali o dragão colocou a imagem dele lá, né? Direção da fonte do dragão. Que tá diferente? Tá. Aqui, tá aqui. De noite saem pela porta do vale, em direção da fonte do demônio, do imundo Deus Israel, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Então o Messias veio e explodiu com o templo, explodiu com tudo que o demônio deu para eles, como está em Colossenses 2, versículo 15. Pegou principados e potestades e tirou tudo deles, despojou tudo deles, e expôs para o mundo inteiro saber quem são os demônios aqui na terra incorporados nesse povo aí. Beleza? Messias explodiu com o templo do demônio, o templo do dragão, e explodiu com esse povo. E, para falar para o apologeta, para ele me mostrar quem é Satanás, que tem todos os reinos da terra tentando ele. Eu trouxe o tentador aqui, cara. Êxodo 20, versículo 20. O tentador é o demônio, o imundo Deus de Israel, que tem todos os reinos da terra. Ele tem 2 minutos para fazer a pergunta agora, o nosso irmão aí. Você vai quer ter texto ou vai direto para a pergunta? Tá mudo? Na verdade, ele que fez a pergunta. Essa foi a pergunta dele, não? Tem que responder. Não. Esse aqui foi a réplica dele. Esse aqui foi a réplica. Esse aqui foi a réplica dele de 3 minutos. Ele perguntou, você respondeu, ele fez a réplica. Agora é a sua pergunta. 2 minutos para fazer a pergunta. Tá? Então, Bruno, vamos fazer assim, rapidinho. É que eu tenho um filho pequeno, cara. Quem tem filho pequeno sabe. Eu vou precisar vou fazer a pergunta, porque ele começou, eu termino, né? Aí, Bruno, se você quiser, nós podemos marcar outro dia, ou com o Ed, ou com outra pessoa, mas nesse esquema aqui. Nada dessa falácia de eu tô lendo e tô enfiando argumento na goela abaixo do outro. Se você quiser marcar outro dia, eu venho trazer outra pessoa, o próprio Ed, ou você. Isso, nós podemos só ficar nas profecias malditas e imundas da Torá a respeito do Messias. Já te aviso antes. As profecias. Não vem trazer igual você trouxe aí, Isaías 7, tá? Porque se eu for lá no texto, eu vou te humilhar, tá? Se eu for no texto lá, eu vou te humilhar. Tá? Não traga versículos isolados. Vocês são cheios de fazer isso. Vocês são cheios de enganar as pessoas. Então, eu vou trazer aqui os pontos
canal... Eu vou trazer os pontos divergentes. O que deveria fazer o Messias judeu? Ó, livro de Joel... Deixa eu falar para você. Você está desesperado assim porque você está vendo que no argumento você está passando vergonha. Não estou desesperado, não. Vamos lá em Isaías 7 comigo? Você trouxe um versículo isolado de Isaías 7. Vamos lá em Isaías 7 comigo? Por aqui é alto, por isso você está desesperado. Não, você trouxe um versículo isolado de Isaías 7, cara. Isaías 7 está falando dos dois reinados de Israel. Eu não gosto de pessoas levianas. Tem que ser honesto. Não vem com versículos isolados comigo. Nós vamos vai ter que ser honesto. Vamos lá, segura aí, aguenta o refrão. Segura, aguenta, filho, aguenta. 2 minutos você tem para fazer sua pergunta, tá? Vou correr o tempo aqui, vai lá. Se você quiser marcar outro dia eu venho aqui e a gente faz um debate desse mesmo modelo, tá? Nesse mesmo modelo. Com o Ed, com outra pessoa, pode ser com você. E aí a gente faz, beleza? Hoje, infelizmente, eu vou ter que fazer a pergunta, ele vai responder, eu vou replicar. E aí vamos fazer as considerações finais, né? Lá, o Bruno. O Bruno não, perdão, o Ed. Jesus, pode soltar o tempo, tá, Bruno? Jesus Cristo Jesus Cristo falando com os judeus. Com os judeus. Jesus Cristo falando com os judeus. Os judeus acreditavam que Deus era o pai deles. Os judeus acreditavam que Jeová, Deus, era o pai deles. Era isso que eles acreditavam. Se estava certo ou não me interessa, mas eles acreditavam nisso. Jesus falando com eles, sabendo que eles acreditavam que Deus era o pai deles, olha o que é que Jesus faz na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus ensinando eles a orar, diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Jesus ensinando os judeus, mandando os judeus orar para o Pai Nosso, ou seja, o Pai deles, tanto de Jesus como deles, Pai deles judeu, que estás nos céus. Salmos vai dizer que os céus é a casa de Jeová. Jesus está trabalhando Salmos. Se Jeová fosse o demônio, Bruno, por que Jesus Cristo chama o Deus dos judeus de pai dele e deles? Por que Jesus fala que o pai dele é pai dos judeus também? E por que ele usa a linguagem dos Salmos, dos céus, para dizer que o pai dele está nos céus, Bruno? Agora, você não me respondeu uma pergunta. Fechou, acabou aí. Responda ela. Eu sei que você vai. É obrigatório em João 8, né? João 8, versículos 17 em diante. Versículos 17 em diante. Mas João 10, versículos 23 em diante. Peraí, Ed. Eu acho melhor você ir do 41 logo, porque senão vai ficar... Não, mas ali, os judeus estão perguntando se é pai dele, Bruno. Depois eu vou lá atrás. Depois eu vou. Mas você ir direto pro 41, porque senão vai demorar muito. Mas aí, então, eles estão perguntando quem é o pai. No 19, o Messias fala. Eles não conhecem. Então, o rapaz aí perguntou, não perguntou? Os judeus também perguntaram. Vai em João 16, versículos 1 a 3. Sem comentar, Ed, sem comentar. Está desesperado? João. Sim, só não gosto de pessoas que usam versículos isolados para impor uma narrativa que não está dentro do contexto do texto. João 10 do 20. Versículo 23, dentro do templo do Salomão, o Messias humilhou os judeus, tá? Mas o que? João 16, versículos do 1 ao 3. João 16, versículos do 1 ao 3. João 16, versículos do 1 ao 3. E vamos colocar João 15, o Messias cumprindo o que está na lei do demônio, matar ele. João 15, versículos do 21 ao 25. Eles não conhecem quem enviou o meu mestre. Meu mestre humilha eles, tá, gente? João 15 do quê? Do 21? 21 ao 25. Ele vai cumprir a lei do demônio. Tá? Seja objetivo, você tem 5 minutos. Vamos em João 8. Eu digo para você, e no 17 já correu para o 41, só não vai dar tempo. E ler para mostrar com quem que ele está falando, enfatizar. Então vamos lá. Está correndo seu tempo, João 8. E na vossa lei, não é nossa, é vossa, tá? Está bem escrito que testemunho de 2 homens é verdadeiro. O Messias rompe isso daqui, tá?
Eu sou aquele que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o meu Pai. Você sabe o que é uma testificação, gente? Só o Pai sabe as obras que ele fez aqui. Esse povo não sabe. Nenhum profeta imundo da Torá testifica das obras dele. Tá? Disseram, pois, onde está o teu pai? Os judeus, tá, gente? Ele está conversando com os judeus nessa narrativa aqui. Não me conheces a mim nem a meu pai. Está bem claro, né? Eles perguntaram sobre o pai e o Messias disse que eles não conhecem o pai dele. Se vós me conhecesse, conheceria meu pai. Agora vamos lá no 41, a mesma coisa. Vós fazeis as obras do vosso pai, matar, roubar e destruir, é a lei do demônio. Disserem, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é o demônio, e o Messias fala, se vosso pai fosse o meu, né? Se o vosso Deus fosse o meu, certamente me amarias. Certamente me amarias, gente, é certeiro, é no alvo, tá? Pois eu saí dele, vim dele e não vim de mim mesmo. Lê da forma que está. Se Deus fosse vosso pai, se Deus fosse o pai dos judeus... Tem o se fosse Isaac de 7 copas, eu ganhava todos os jogos. Certamente me amarias. Não é. Por isso que eles odeiam. Eu vou mostrar no próprio livro de João, que a Torá fez odiar o pai e o filho. Vocês não entendem a minha linguagem, não poderes ouvir minha palavra, vós tem por pai o diabo, os desejos do diabo esse povo sempre satisfaz, matar e mentir. Essas palavras não passarão, tá? O diabo tem desejos, matar e mentir. Eu não vejo o diabo matando no Velho Testamento, eu só vejo o demônio, o imundo Deus de Israel, matando e mentindo. Tá? Então quando ele profere mentira, fala do que é próprio. A Torá é uma mentira só, né? Mas vós não quis a verdade, não quer? Quem escuta as palavras do Pai, quem é do Pai, escuta as palavras do Pai. Isso. Vocês não escutais, porque vocês não são do Pai. Eles são do capeta, como está no versículo. Responderam, pois, os judeus. Não disseram nós também é samaritano, tem demônio? Então o Messias falou que o pai deles é o demônio no 44, no 47 ele fala que eles não são de Deus, por isso que eles não escutam a palavra de Deus. Vamos para o próximo. João 10, dentro do templo do demônio, a casa do demônio, vamos ver que o Messias respondeu? O Messias, se ele fosse da tribo de Judá, os judeus deveriam ser discípulos dele, né? Objetivo, velho, tá acabando seu tempo, objetivo. Os judeus disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se é nosso Messias, diz abertamente. Os judeus estão perguntando se é Messias dele. Respondeu-lhes, eu tenho dito, credes nas obras que eu faço, em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque vós, judeus, não são das minhas ovelhas, como já tenho dito faz tempo. Beleza? Judeus não são das ovelhas dele. Continuemos. João 16. Será que as sinagogas conhecem o Pai? Tenho-vos dito essas coisas para vocês não ficarem escandalizados. Vocês serão expulsos das sinagogas. Vem a hora que vão matar vocês. Vão fazer um serviço do Pai, porque quem mata, quem morrer por minha causa será vivo, né? Ficará vivo eternamente. Eis isso vos farão, porque não conhece o Pai nem a mim. As sinagogas do demônio, aonde que é lido Moisés e o demônio, não conhece nem o Pai nem a ele. Continuemos. João 15. Tratarão vocês assim, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Os judeus não conhecem quem me enviou, só que na Torá imunda manda odiar o pai e o filho. Se não tivesse falado sobre eles, eles não teriam desculpa nenhuma do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também meu pai. Se eu não tivesse realizado tais obras, que ninguém mais fez, não teriam desculpa dos seus pecados. Mas agora viram e têm desculpa. Porque agora eles viram e odiaram a mim e a meu pai. Mas isso é para que se cumpre o que está escrito na vossa lei deles. Odiaram a mim sem razão. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Aí, não cumpriu? Os judeus cumpriram o que está escrito na lei deles. Odiaram o pai e o filho. Porque eles não conhecem quem enviou, como está no versículos 21. Pronto, ele cumpriu. Odiaram o pai e o filho. Continuemos. Acabou, Ed. Acabou, velho. Você tem 10 segundos. Encerra logo. Ah, beleza, então. Então, tá beleza. Então, foi tudo cumprido. Odiaram o pai e o filho por causa da Torá. Você tem 3 minutos para sua réplica aí, tá? Fica à vontade.
Pode começar ou você vai... O Ed, eu vou compartilhar a tela aí, tá bom? Ah, tá. Então, se eu zerar aqui... Espera aí. Eu vou compartilhar a tela aí. Deixa eu só tirar um pouquinho de texto. Estou esperando aqui a sua tela. Pode mandar aí? Pode mandar. Apareceu aí para você? Ainda não. Eu tenho que tirar a minha, peraí. Tirei a minha, vamos ver se mesmo assim não apareceu, não. Eu parei de compartilhar, peraí. Cadê isso? Cadê? Onde é que tem um? Aqui. Compartilhar a tela. Apareceu aí? Apareceu agora. Pode ficar à vontade. Eu vou correr seu tempo aqui. Deixa eu só botar seu... Pode? Não, peraí, segura aí. Vou botar só mais um versículo aí. Tá bom. Aí. Fica à vontade, eu espero. Não tem problema. Eu tô... Você sabe... Cara, eu tava com o versículo aberto agora. Achei. Mateus 8:11. Mateus 8:11. Achei aqui, Mateus 8:11. Deixa eu ver aqui na cabeça, porque esse aqui esse aqui é um inseticida de quem nega Jeová é Deus. Tá na tela aí, não tá? Tá à vontade, eu vou correr seu tempo a partir de agora. Você tem 3 minutos, tá? Começando agora. Valeu, 12:14. Vamos lá. Mateus 8:11. Digo-vos que muito virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Se o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o demônio, que raios Abraão, Isaque e Jacó estão fazendo no reino dos céus? Por que eles estão lá no reino dos céus? Perceba que não faz sentido nenhum o que Bruno está falando. O texto aqui de João 8, né? No versículo especialmente 44, vós seja por paz o diabo. Ele não está falando que é todos os judeus que é filho do diabo. Porque senão, como eu disse, a mãe dele seria filha do diabo, os discípulos dele seriam filho do diabo. E aqueles judeus que ele diz, olha, o nosso pai, chamando o Deus daqueles judeus, de pai dele daqueles judeus, também seria o filho do diabo. Então não é todos os judeus. Quem são? São os que fazem a obra mal, ó, vós fazei obras do vosso pai. Que obra é? Obra do mal, ó, vós tende por pai o diabo. Os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se entendeu na verdade, porque nele não há verdade. Foi o texto que eu citei, que Jesus está citando Gênesis 3. Então, quem é que tem por pai o diabo? Quem pratica o mal, igual Judas, que Jesus chama de filho da perdição. Olha o que Jesus diz, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando do Deus de Israel. Quando ele cita aqui Colossenses 2,15, que despojou os principados, potestades, pondo publicamente as despesas, triunfando na cruz, aqui não fala nada de Jeová. Ele que botou Jeová no texto, sem ter nenhuma referência. Aqui o texto que eu citei, de Apocalipse 12:9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, que é o sedutor de todo o mundo. Quem é a antiga serpente? É só você ler Gênesis que você vai lembrar, Gênesis capítulo 3. E aqui outro prego no caixão. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas.
A nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, pelo qual também fez o universo. Os profetas falou por Deus, ó, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, pelos profetas. Aí o Bruno não mostra nenhum profeta, o Ed não mostra nenhum profeta que falou desse suposto Deus aí que ele inventou. Nem mostra Jesus falando quem é esse suposto Deus que ele inventou. Nem o nome desse tal Deus aí, nem o livro desse tal Deus aí. Não penseis vós que vim abolir os profetas. Não vim abolir. Chegou 3 minutos.